Se você me acompanha há algum tempo, você sabe, eu já falei aqui várias vezes, que eu gosto muito do Nando Moura. Eu assisto o vídeo dele todos os dias. E muito do que eu sei de política hoje eu aprendi no canal dele. Então eu fui assistir o vídeo de hoje. Hoje é dia 27/6. 27, eu vou até conferir aqui. 27/6, é uma quinta-feira. Eu fui assistir o vídeo do Nando. E aí, se você viu meu vídeo de ontem, dia 26/6, eu falei sobre Pablo Marçal. Mas eu falei a verdade do Pablo. Né? Eu falei como que ele engana as pessoas, usa os cadáveres para poder montar o seu palanque. Então o Nando postou o vídeo de hoje, 27/6, chamado o seguinte: eu voto no Pablo Marçal. Aí eu estranhei, né, porque ele vive falando do Pablo Marçal, e fui ver o vídeo. E foi E eu gostaria de falar que esse vídeo é o maior estelionato de audiência que eu já vi na minha vida. É o maior. É um clickbait absurdo. Eu voto no Pablo Marçal, o título do vídeo, e o conteúdo do vídeo é apenas Jair Bolsonaro. Então, visto isso, diante disso, eu não aguentei, eu preciso fazer um vídeo resposta. Não é nem resposta, vamos fazer um react aqui ao vídeo do Nando, né? Ele considera o Jair Bolsonaro o maior estelionatário eleitoral, e o Nando, pelo visto, está se tornando o maior estelionatário de audiência. Ele coloca a capa de uma coisa, o título dessa mesma coisa, mas o conteúdo do vídeo é sempre a mesma coisa. Né? Tem até o bingo do Nando, que a gente vai fazer aqui, a tabelinha do Nando, o bingo dele. Vamos lá. Vou começar aqui. Vou posicionar a câmera e eu vou ir fazendo os comentários. O dólar está a 5,52. Tem gente que quando morrer vai ouvir isso daqui. Olha esse camarada aqui na época da campanha, como é que era para enganar o povo imbecilizado brasileiro. Onde é que o povo gosta? É quando eu falo, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho de lá e nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Que delícia! Mas que delícia! Deixa o povo em delírio. Era calango, agora é picanha, caindo na boca do papai. Então veja bem, já está aqui o título: eu voto no Pablo Marçal, e até agora ele falou só do Lula. Vamos lá, pelo menos está falando, né? Diz que o povo quer coisa. Agora nós vamos discutir, por exemplo, a política tributária. Nós vamos discutir quais dos itens que a gente quer que não pague imposto de renda e qual que quer imposto. Então, eu acho que você tem que separar. Mesmo na questão da carne, os empresários querem que você isente toda a carne. Eu acho que a gente tem que mediar. Você tem carne que é consumida só por gente de padrão alto, e você tem a carne que o povo consome. Então, você pode fazer a separação. Carne de frango, você não vai taxar frango. Carne de frango é o que o povo come, sabe? Todo dia pé de frango, pescoço de frango, peito de frango. Então, a gente tem um cuidado especial. Um cuidado especial com o pobre. Você não vai ser taxado quando você comer o seu calango, o seu pé de frango, a sua moela. Mas você vai ter que pagar um pouco mais se quiser comer uma picanha. Hein? Então aqui a gente já tem um milagre. 2024, o Nando finalmente voltou a falar do Lula. Bando de desgraçado, meu irmão. É um bando desgraçado. E almoço grátis não existe. Desde a época em que o Mito estava fazendo as suas... Aqui começou. Com 3 minutos de vídeo, começou a desandar. Sendo que ele passou mais ou menos 1 minuto tocando violão. Agora começou a desandar total. Vai lá. Vai lá, Nando. benesses, né? Abaixando o combustível de maneira artificial durante a época da campanha, pedalando precatórios, um crime inclusive pior do que o da Dilma, né? A gente falava, essa merda vai estourar, porque não existe almoço grátis. E aí quando chegou na campanha eleitoral e eles decidiram oferecer auxílio emergencial, que foi o que aconteceu na pandemia, eternamente, não, isso aqui é o auxílio agora, tal, fazer caridade com o chapéu do povo que paga imposto, você acha que isso ia estourar onde? Os desgraçados também não param de gastar.
é cada vez mais avião, é cama, é móvel novo para Janja, é aumento de ministro do Supremo, é aumento de deputado, cacete A4, e nós temos que tirar da goela sempre. E aí? Então, Nando, se você acha tudo isso um absurdo, por que você não tem falado? Eu aqui no meu canal já falei dos gastos da Janja, por exemplo. Por que você não fala isso? Por que você não enfatiza isso? Porque até hoje você fala dos 80 mil do Queiroz, né? De Flávio Rachadinha. Mas por que você não fala dessas coisas também? E não tem solução. Porque enquanto o Brasil continuar taxando consumo, quanto mais o pobrezinho for lá fazer sua comprinha de Shein, de Banggood, de AliExpress e o cacete, ele vai pagar o mesmo imposto que o milionário que está trazendo esse item aqui. Só que o milionário não gasta tudo com consumo. A maior parte do milionário, o cara tem muita grana, não vai ser em consumo, vai ser em investimento. Então quem se fode mesmo é o pobre lascado. Não existe um único plano desse desgraçado aqui para mudar esse tipo de coisa. E aí, quem é a solução que o Nando apresentou para poder combater tudo isso? Sérgio Morno, que agora também está bem aliado aí ao sistema, né? Hoje o Nando já, acredito eu que não apoia mais ele, mas ele ainda fica fazendo uns discursos muito, colocando o Moro como coitado. O que você espera quando um cara que estava na cadeia, né, acusado do maior crime de corrupção já noticiado no mundo, onde você vê agora todos aqueles que delinquiram, todos eles soltos na rua, né, por decisões absurdas. Você vê, por exemplo, o Janones, a polícia... Não vamos nos esquecer de quem acabou com a Lava Jato, né? Isso aqui é um ponto interessante a se levantar, porque se a gente tem o Lula solto hoje e todo mundo que delatou na Lava Jato, é graças a um homem. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. A Polícia Federal confirmou que o áudio era verdadeiro, o áudio que ele mesmo confirma que estava fazendo rachadinha, pedindo rachadinha do pessoal do seu gabinete. O que os caras fazem? Não, o Conselho de Ética passou por aquele mesmo Boulos que ficava revoltado com as rachadinhas do canalha do Flávio Bolsonaro. É sempre o sistema se autoprotegendo. E agora eles estão lá no Supremo Tribunal Federal, sem ter legitimidade para isso, votando a respeito de descriminalização de porte de maconha. Quem faz isso é o Senado, quem faz isso é o Congresso. Mas não, aqui é a Suprema Corte que manda em tudo. O senhor Alexandre de Moraes, recentemente, um juiz corrigiu uma sentença que ele deu. Ele não só mandou caçar Nós deveríamos falar também sobre como é um absurdo o presidente poder indicar juiz. Ou seja, o cara que vai julgar ele, o próprio presidente indica. É a República de Bananas mesmo. A sentença deste juiz federal, como mandou uma investigação em cima do cara. A Polícia Federal, que não tinha visto nada demais naquele desentendimento que a família do Alexandre de Moraes teve em um aeroporto, falando, não tem nada demais aqui. De repente a Polícia Federal, não, agora tem, vamos indiciar essas pessoas aqui. Nós estamos vivendo já há muito tempo em uma ditadura, mas a pior ditadura que existe, que é a ditadura da burrice. A Polícia Federal com Lula virou a nova SS. Onde todas essas coisas acontecem e os vagabundos continuam aplaudindo os políticos. Essa é a pior ditadura que existe, a ditadura da polícia. E aí aparece outro camarada da pior espécie, como Pablo Marçal, tá? Que é agora alçado ao panteão da nova idolatria. Pablo Marçal seria exatamente o que o Collor foi em 1992. Ele com certeza ia tomar uma decisão absurda, seja para baixar artificialmente a taxa de juros, como foi feito no governo Bolsonaro, que fez com que o dólar explodisse na casa quase dos R$6 e nunca saísse de lá. E como é que tá hoje, hein? Porque o dólar explodiu e a gasolina também no meio de um contexto de pandemia, crise hidrológica, depois guerra. Hoje, sem pandemia, como é que tá, hein? O dólar tá R$3, a gasolina tá R$2.
sempre estamos nessa casa aí. O melhor que chegou no governo desses dois desgraçados aqui foi R$ 4,90, né? Então, alguma medida assodada ele tomaria e com certeza a economia ia se ferrar, porque é um ignorante. Ele não entende nada, não só de política, não entende nada de porra nenhuma. E é mais ignorante ainda quem cai na lábia de Pablo Marçal. Reunir o ódio da direita a um cara que agora consegue reunir o ódio da direita bolsonarista, porque estão fazendo de tudo para destruir o Pablo Marçal, e dos esquerdistas também. Por que a direita bolsonarista está tentando destruir o Pablo Marçal? Porque não pode existir outro rei no inferno. Não pode. Já tá aqui o primeiro bingo. Não pode existir outro rei no inferno. Nando tá falando essa frase aí, deve ter mais ou menos um mês, praticamente todos os dias. Não pode existir outro diabo. Tem que ser um mito. Tem que ser um mito para eles idolatrarem o cacete. Então, veja bem o que ele tá falando. O pior de todos é o Bolsonaro. E o presidente é o Lula. Tá se perdendo nesse papel. Porque as vagas deles, os cargos que eles pleiteiam, estão todos atrelados ao mito. O mito falou, então peraí, apoio pro Paulo Marçal, tá ok? E aí pegou o seu INPE, aqui, o seu Baby Beef, para divulgar no perfil oficial do Bolsonaro do porquê o Pablo Marçal é um lixo. Mas se o Pablo Marçal é um lixo, o seu mito é muito pior, o Baby Beef, o INPEzinho, né? E ele começa aqui, ó. Eu não tenho dúvidas de que o Pablo Marçal é muito mais qualificado, até mesmo para ser presidente, do que Bolsonaro ou Lula. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Você se lembra quando o Terça Livre estava sendo fechado e Alan dos Santos perseguido por Alexandre de Moraes? Eu lembro muito bem. E foi inclusive o gengivão que, junto com o Flávio Bolsonaro, disse: a quem interessa? A quem interessa uma CPI do Judiciário agora? A quem interessa investigar os autoritarismos do Supremo Tribunal Federal agora? Isso taca fogo no país! E tá aí, ó, mais um bingo, lava a toga. Jogou na privada a melhor chance que nós tínhamos de combater o autoritarismo que nós estamos vendo agora. O que o Pablo Marçal estava fazendo? Enganando algum trouxa. Sabe o que é revoltante? É que desde 2019 o Nando fica chorando em cima da lava-toga, fala que era a melhor chance que nós tínhamos e tal, mas por que ele, sendo um youtuber com mais de 3 milhões de inscritos, ele não chega e faz uma proposta, ó gente, a gente tem que cobrar tal coisa para poder dar certo. Não, ele só fica falando, a gente tinha a CPI para poder combater os abusos do judiciário, ela foi afogada pelo Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro ligava para os outros senadores, ameaçando-os para tirar a assinatura. Ele só fica repetindo as mesmas coisas, como se fosse um eterno papagaio. Lá em cima da montanha. E o seu mito? O seu mito estava fazendo pior. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também. A CPI da Lava Toga. Você vai colocar um poder legislativo em confronto com o poder judiciário. É óbvio, né, que haverá um conflito ético. E logo no momento que tudo que a gente não precisa é uma guerra institucional. Qual o compromisso que uma CPI dessa tem com o futuro do Brasil? Então o seu mito consegue ser ainda mais desprezível que um ser como o Pablo Marçal. Não sei como isso é possível, mas é. Quando o Ramagem foi impedido de ser diretor da PF na canetada. Nossa, que triste. Ô, me dá aí uma diretoria da Polícia Federal, moro. Eles estão investigando a minha família. Mais um motivo para interferir. E se não interferir, eu vou tirar o ministro. Me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, é uma vergonha. Uma vergonha. E aí, pô, então a gente entra em um ponto assim meio... É uma questão meio contraditória até hoje. Porque você tem o Bolsonaro aqui falando que queria interferir na Polícia Federal, mas você tem lá o Sérgio Moro. Não houve interferência do presidente na Polícia Federal. Houve essa investigação da Polícia Federal, né? Nunca houve qualquer interferência indevida do presidente, nunca houve qualquer afirmação, não faça isso, não faça aquilo. Sempre se trabalhou para que os fatos fossem da melhor maneira elucidados. Eu não sou informado e não dá para trabalhar assim. Por isso, vou interferir. Caralho, bicho. Vocês têm coragem de defender uma merda dessas ainda? Mesmo depois de todas as mensagens que foram enviadas? Vocês são desgraçados mesmo, né? Vou tirar baby leave. Quando Daniel Silveira foi caçado e preso injustamente,
Quando o TSE fez censura. Essa aí não foi o que o Mito falou. Tem nada a ver com esse Daniel Silveira aí. Esse cara disse que é bolsonarista, tem nada a ver com ele. Tá, onde é que tava o seu Mito nessa época? Daniel Silveira é só mais um que o Bolsonaro traiu e deixou para morrer. O Daniel Silveira, deputado bolsonarista. Eu tenho contato com o Daniel, não sabia que era do Rio de Janeiro, cabo da Polícia Militar, tinha suas posições, falou no MDB coisas que eu não gostaria de ouvir dele. Uma prévia ao fim da Brasil Paralelo sobre a facada em Bolsonaro. Como Constantino e Paulo Figueiredo tiveram suas contas bancárias bloqueadas, passaportes cancelados e redes sociais. O que o Mito tava fazendo nessa época? Todos inconscientes. Tá aí, mais um bingo do Nando. Colocar esse vídeo aqui. Vocês vão na minha frente. O militar vai um pouco mais atrás. Percebam que até agora ele tá falando há muito tempo seguido só de Bolsonaro. E o título é Eu Voto no Pablo Marçal. Recentemente juraram defender a sua pátria. Que se forem convocados, vocês vão na frente, na linha de frente, na minha frente. O militar vai mais atrás. Vai primeiro vocês. Pedindo Pix de quanto? Pedindo um Pix de... Conseguiu ali um Pix pra ele de 17 milhões de reais. Mais um X na tabelinha, no bingo Nando Moura. O Pix do Bolsonaro de 17 milhões, que ele não doou nada pro Rio Grande do Sul. Assim, podia ter doado, né, desses 17 milhões, com certeza tá lá. Ele fez um bom investimento com isso lá pra vida dele. Mas tá chato já, Nando. Por que você não fala coisas novas? Por que não fala, por exemplo, de orçamento secreto agora com Lula? Aposto que você não sabe quem é o PGR do Lula. Porque, assim, passou 4 anos falando de Augusto Aras. Será que você sabe falar alguma coisa do PGR do Lula? Aposto que não, até porque a quem interessa falar do Lula, né? Todo mundo já sabia que ele ia ser ruim. Quem soltou o Lula? Enquanto chamava todos aqueles que foram seguir os seus conselhos translocados de bobos da corte. Né? Então, o Pablo Marçal, todo mundo sabe o tranqueira que ele é. Só os mais idiotas acreditam que ele fez alguma coisa agora no Rio Grande do Sul, a não ser propaganda para ele próprio e para o lixo que ele veio para as pessoas. Só fazendo um adendo aqui, eu concordo com isso. Né? O Pablo Marçal subiu nos cadáveres para poder fazer o seu palanque com essa tragédia do Rio Grande do Sul, mas não importa com que intenção ele ajudou. O que importa é que ele ajudou as pessoas. Ele mandou comida, ele mandou água, mandou mantimento. Então, não importa como a ajuda chegou, desde que tenha chegado. Que só vai levar a um colapso psicológico total. Aquilo que ele vende só vai levar a um colapso psicológico total. Não tem ali nenhum conhecimento sério, não tem nada a respeito de educação financeira, não tem nada a respeito de como investir na Bolsa de Valores, de como proteger o seu capital diante de um dólar batendo aí em 5,52, não tem nada disso. É só baboseira, imbecil, de autoajuda para idiota, né, que esse cara sabe vomitar. E aí continua aqui o Baby Beef. Quando canais como Folha Política, Te Atualizei, Jornal da Cidade Online e o Voto Lisboa foram desmonetizados. Eu vou dizer o que estava acontecendo. O seu Mito foi para Miami. Para escapar. Tá aí, mais um bingo. O Mito em Miami. Cara, acho que eu vou precisar assim, de umas 2 tabelas. De uma prisão preventiva. Foi isso que aconteceu. Quando a juíza Ludmila Grilo teve suas contas bancárias bloqueadas e redes sociais suspensas. Quando o Guilherme Filho... Eu vou dizer o que aconteceu. Ele chamou uma manifestação onde você foi lá para lamber as botas dele, né? E dizendo, por favor, não entrem com faixa. Bingo! Ele falando de novo da manifestação. Aposto, vai aparecer o vídeo aí também, aposto. Ou com qualquer protesto contra quem quer que seja. Enquanto o Supremo Tribunal Federal não, porque senão eu vou preso. Eu tenho que agora ajudar a galera do Centrão! Não é, seu idiota? E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. E você estava lá clamando por mais testosterona. E USA teve seus perfis derrubados por nós. Nossa. Quando Augusto Nunes foi censurado e demitido de uma emissora por suas opiniões. Nossa, e o que o Mito tá fazendo, gente?
Vocês estão organizando agora uma CPI, por exemplo, contra os autoritarismos do Supremo? Atos administrativos? Alguma coisa do tipo? Vocês não estão fazendo nada. Isso aqui também é verdade. O Nicolas Ferreira, que é o maior, vamos colocar aí, o maior agente da direita na internet, não está pedindo CPI para poder investigar abuso do judiciário. Ele podia estar pedindo isso, podia estar fazendo muito mais do que está fazendo. Por exemplo, fazendo movimentos populares para poder pedir impeachment dos ministros, ou até mesmo do Lula. Isso aí, a oposição está bem fraca. A maior oposição da história está bem fraca. Vocês são aqueles que contribuem com esse teatro falso, fingido, né, de direita contra esquerda, quando aqui não tem nada, aqui só tem uma cleptocracia, vagabundocracia. É isso que esse país é. Esse teatro falso já encheu o saco. Cadê que você tem coragem de falar, por exemplo, da rachadinha do Flávio Bolsonaro? Tá provado. Bingo! Rachadinha do Flávio. Nada ali, irmão. Mas aí você vai. É do Janones? A do Janones eu vou falar, não é do Flávio, não. Vocês não têm moral, vocês não têm estofo para nada, e o povo está de saco cheio disso. É por isso que pegam um vigarista como o Pablo Marçal, um cara que foi inclusive condenado por furto a banco, né? Só não cumpriu pena porque prescreveu, porque a justiça brasileira é uma merda. Por isso que pegam um cara desse e colocam no pedestal. Porque o cara consegue ser menos merda do que o teu mito. E na verdade é porque o povo brasileiro, que em média 83, tem a necessidade de ter uma entidade para chamar de mito e poder idolatrar. Nós adoramos Pablo Marçal. Quando parlamentares estavam sendo perseguidos... Não dá pra ouvir essa porra, não. Não dá pra ouvir essa porra, não. Esse choro aí... Plural, vem aqui, rapaz. Plural, vem aqui, rapaz. Tá lá o teu mito, junto com o irmão do Gilmar Mendes. Eu mostrei esse vídeo no meu vídeo de ontem, porque tinha um contexto. Agora esse cara, ele coloca, a cada 10 vídeos ele coloca em 7 esse vídeo do Bolsonaro comendo pastel com o irmão do Gilmar Mendes, pedindo voto. É um estelionato de audiência absurdo. Comendo pastel, pedindo voto pra ele, enquanto uma véia do lado diz: ó pastel, seu baby beef desgraçado. O Nando, ele fica enfatizando isso, ó pastel. Será que ele acha que a gente fica rachando de rir quando ele coloca isso aí? Engraçadíssimo. Aprovado o assunto também, presidente? Pastel, ó o pastel. O assunto aprovado? Desgraça, reclamar do quê? Um povo burro que não consegue compreender a realidade, que não consegue compreender o buraco em qual nós estamos, né, o beco sem saída, merece mesmo $1 a 5,52. Porque este mesmo povo é que coloca no mais alto pedestal os maiores canalhas, os maiores bandidos para poder idolatrar. Mas quem sabe o que fazer não padece diante desse mar de bosta que se tornou o nosso país, cheio de vigaristas, cheio de espertalhões. Todos eles brigando, não por algo, mas para conseguir garantir o seu próprio. Se você está de saco cheio disso tudo, se você acordou dessa idolatria maldita que mata e esmaga brasileiros todos os dias, por favor. Mais um bingo. Ele falando, o sistema que esmaga brasileiro todos os dias. Por favor, verifique a sua inscrição nesse canal. Aqui acabou o vídeo. O feed é muito de batata. A esses camaradas, são aqueles acordes. Aqui acabou o vídeo. Então é o seguinte, 17 minutos de vídeo, ele deve ter passado uns 10 falando do Jair Bolsonaro. Algumas colocações são bem válidas, porém repetitivas. Né? Não adianta nada. Nando, deixa eu explicar para você uma coisa. O povo brasileiro é um povo semi-analfabeto, é burro, né? O que esses dois aqui já estão ligados, então.
é um povo pobre, subserviente, é um povo miserável. Então é o seguinte, Nando, o povo não liga para quem está na PGR. O povo quer saber quanto que está dando a compra no supermercado. Hoje com R$100 você não compra mais que uma cestinha no supermercado. E estava mais barato na pandemia do que hoje. E é o seguinte, baixou de forma artificial a gasolina. A gente estava pagando, pelo menos na minha cidade, R$4,79. Ia estourar a bomba econômica que Jair Bolsonaro plantou, ia estourar no colo dele ou do Lula. Ele ficou repetindo isso em 2022, o ano inteiro. Mas veja bem, deixou o país com superávit. Vai falar que foi um superávit aparente, que na verdade ele pedalou os precatórios. O país estava faturando. Hoje nós temos rombos e você não comenta sobre isso. Você não comenta. Você não fala mais, por exemplo, do preço da gasolina, de orçamento secreto. Você não fala mais, por exemplo, de supermercado, de inflação, né? Porque não é mais interessante falar. Então, simplesmente, ultimamente você parece estar sem conteúdo, e aí você fala, estou sem conteúdo, vou pegar alguma coisa que aconteceu, e como eu posso ligar isso ao Bolsonaro? E é isso que você faz. Você está sem conteúdo e liga todos os assuntos ao Bolsonaro. É vergonhoso ver o que aquele Nando de 2015 a 2018 se tornou hoje. 4 anos consecutivos falando de CPI da Lava Toga. Então por que o Bolsonaro foi um cara ruim? Foi sim, ninguém nega isso. Porque ele foi ruim, então você desistiu da luta pelo país. Então porque ele foi um cara ruim, você desistiu de lutar por um futuro melhor? Porque você não propõe mais nada do tipo. Você não propõe mais nenhum candidato. Você não fala, não, gente, o Pablo Marçal é um cara ruim, mas tem esse cara aqui que é bom. Não, quem que você indica? Para a presidência, Sérgio Moro. Para a Prefeitura de São Paulo, Kim Kataguiri, que protocolou o PL 2630. Então é o seguinte, o Nando do passado teria vergonha do que o Nando se tornou hoje. Um cara completamente sem fundamento, só fica repetindo as mesmas coisas, não fala mais do Lula, começou falando aqui do Lula, mas só para dar um gancho para falar do Bolsonaro, que é um ex-presidente há 2 anos que está inelegível. Isso é revoltante. E ele fica praticando esse estelionato de audiência dia após dia. Eu voto no Pablo Marçal. E não falou praticamente nada de Pablo Marçal. Falou, o Pablo Marçal é um cara, é um verme, ele é um cara estelionatário, ele faz isso, faz aquilo, engana as pessoas, tá? Ok. Mas por que você colocou esse título? Clickbaiter, estelionato de audiência. Isso é revoltante. É isso aí.